Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Não, como hoje nós vamos mencionar aí, às vezes, aí, as questões dos suicidas, né? Então eu lembrei de uma passagem que ocorreu lá no centro, numa reunião mediúnica, eu até contei por aí fora. É para ficar engraçadinha, que é para vocês rirem e a gente começar a palestra bem legal, né? Nós temos uma reunião mediúnica em prol dos suicidas, todas as sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês. E tem o José Elias, que é o secretário, ele faz a ata da reunião, um negócio muito bem organizadinho, né? Eu já não frequento essa reunião já há um bom tempo, mas ela ainda existe. Mas na época em que eu frequentava, o José Elias fazia as atas. E ele era muito responsável, assim, muito íntegro. E um dia ele apareceu lá com o dedão do pé enfaixado com gás e esparadrapo. Que ele inflamou a unha dele lá e ele... Bom, muito bem. Lá para as tantas, o Zé Elias se aproximou da mesa, sentou perto para escrever lá a ata, né? E a pessoa que dava o passe olhou para o chão e viu aquele negócio branco lá e pensou que fosse um copinho desse que a gente serve água, né? E pegou, chutou para baixo da mesa. E ele, não. Seja bem-vindo, meu irmão. É verdade, vocês estão vendo que não é piada não, é verdade isso daí. É assim. Então acontece, né? Como eu sou um contador de casos, às vezes eu gosto de contar casos nas palestras, também aqui eu já devo ter feito alguma palestra aqui usando esse tipo de coisa aqui. Vou aproveitar para expor o nosso assunto da noite, que é bem atual, né? E narrar um fato ocorrido em 1960, que eu, graças a Deus, eu não participei do fato, mas eu estava marcado para aquilo. Vocês lembram daquele acidente dos jovens, dos estudantes do Turvo, 59 estudantes que faleceram em 1960, 24 de agosto de 1960. Eu estudava no Colégio São Luís e a escola Dom Pedro II tinha programado uma viagem para Barretos, 2 ônibus, né? Um de moça e outro de rapazes. Mas como eu fazia parte ali da patota da cidade, já meus 18 anos, 17, 18 anos, e eu estudava no outro colégio. Eu fui convidado pelos amigos, arrumar uma brechinha lá para mim ir na festa, né? Só que eu ia de bico. Então, mas naquele tempo usava terno, né? Eu ia de paletó, gravata, uma gravata de pingente, assim. Eu vou sim. Já na hora do almoço deixei o meu terno, porque sem terno eu não ia. Ia ter baile, eu não ia. Na festa sem terno eu não ia. Então já conversei com minha mãe, deixei meu terno em cima da cama, com a gravatinha, tudo bonitinho. Naquela época eu trabalhava numa livraria, né, onde eu dirigia a parte de literatura. E já conversei com o patrão que me deixasse sair aí pelo menos uma meia hora antes, porque eu morava perto ali. Bom, meia hora antes eu saí que nenhum tiro. Já tomei banho na hora do almoço, que era para ser rápido o negócio, porque diziam que o ônibus ia sair às 6 horas em ponto. Então já cheguei em casa correndo, já tinha lá uns 5 ou 6 colegas me esperando. Fui pro quarto para me arrumar. Cadê meu terno? Virei a casa, assim, bati o pé, briguei com a minha mãe, até xinguei ela. Chorei, esbravejei, fiz tudo, não achei meu terno. Em casa não estava. Ela deve ter levado meu terno para o vizinho, sei lá onde ela levou. Os colegas impacientes também, se não fosse eles perderiam o ônibus. Sobrou só a gravatinha, né? Então levou a gravatinha emprestada. Aí eu fiquei bravo, saí para a cidade e fui para o cinema. Lá para as 9 horas da noite, um colega me achou dentro do cinema, lá eu estava assistindo o Tarzan. E ele chegou lá e falou, Mili, você não sabe o que aconteceu. O ônibus dos estudantes caiu no rio e morreu todo mundo. E era verdade.
O ônibus dos rapazes bateu na guarda da ponte, virou no ar assim, caiu de bruço. O rio lá não é muito largo. O Rio Turvo lá vocês conhecem, né? Não é muito largo o Rio Turvo. Mas ele caiu com as rodas para cima no leito do rio, assim. Só ficou as rodas em cima d'água. Não tinha como ninguém sair daquele ônibus. Né? E morreram, salvaram 3 pessoas. O motorista, mais um rapaz e um menino, que era um daqueles que estava na minha casa me esperando. E ele, quando nós perguntamos para ele o que aconteceu, eu falava, não sei. Eu sei que o ônibus deu uma pancada, ficou todo mundo embaraçado e aí escutam glu, 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 e acabou. Né? E ele viu, ele estava fora do ônibus. O resto morreram todos eles, 59 estudantes. Aí eu faço a pergunta, né? Contando esse caso para vocês, será que eu não fazia parte daquele resgate daquele povo lá? Será que porque eu, no ano de 58, jovem, eu tinha me tornado espírita e fazia parte da mocidade espírita lá de Rio Preto? Será que eu tinha alguma trajetória antes? Ou eu não fazia parte daquela turma que estava programada para morrer daquele jeito? Não é? Será que existe o karma? Lembremos aqui esse fato lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma verdadeira armadilha. Quem vê lá o ambiente, não é? O modo de que, como faleceram, como desencarnaram aqueles jovens lá, sem encontrar saída. Aquele gás que soltou daquele revestimento térmico lá do forro, exatamente um gás igual àqueles que os alemães colocavam naqueles barracões, né? Quando mataram aqueles judeus, os 6 milhões de judeus, né? Será que existe isso? Quando a gente começa a pensar nas calamidades, essa é uma delas, né? Nas doenças terríveis que existem, na sorte, no azar, a gente vê pessoas que mesmo errando, acertam. Né? E tem outros que vivem uma vida certinha, bonitinha, então não dá nada certo na vida dele. Eu acho que tem gente assim aqui, não tem? E tem alguns que acertam. As tragédias, os sofrimentos, infinidade de sofrimento que a gente vê, os aleijumes, as obsessões, as perturbações, as loucuras, os cânceres e outras coisas tantas, né? As mortes prematuras, aquele nenê que nasce, já nasce morto, ou aquele que vai morrer daqui 5 dias, daqui 1 semana, daqui 1 ano. O céu, o inferno, essa questão do céu, do inferno, que jeito que é? Será que o céu é aquele lugar maravilhoso de contemplação, de felicidade eterna, de êxtase? Aquela coisa vai ficar pela infinidade, pela eternidade, naquela paz, de papo pro ar, tudo bonitinho, feliz da vida. Será que é assim que é o céu? E o inferno? Será que é aquele lugar tenebroso de sofrimento e que que a gente aprende desde pequenininho, que a gente vai para lá e dependendo do erro a gente não sai mais de lá? É eterno esse sofrimento? Eterno. Será que é assim o inferno? E será que existe realmente o céu? Existe o inferno? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque se pergunta quem é Deus, dá a ideia de um homem, de um ser, de alguma coisa. Ele pergunta: que é Deus? E o Espírito de Verdade responde: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente não sabe que jeito que é, mas é a inteligência suprema, causa de tudo. E não tem como contestar isso daí. Só contesta a não existência de Deus aquele que tem um tapa, que não observa, leva um corpo
com um mecanismo, um sistema espetacular, de uma inteligência. É só nós observar o mecanismo do nosso corpo, observar o mecanismo da natureza, aquela sementinha desse tamanhozinho, e lá dentro um programa que vai fazer dessa sementinha uma árvore enorme, com flores, com frutos, e etc, etc. Será que é o acaso que fez isso? Quem pensou nisso? Então só não acredita na existência de Deus aquela pessoa que não é observadora e que não raciocina muito. Porque Deus, a gente vai ver Deus, dependendo da nossa trajetória, de cada um de nós, uns vê mais fácil, outros vão ver muito mais longe. Será que é ver a olho nu? Nós vamos entender Deus. Nós vamos sentir Deus. Jesus não fala isso no Evangelho? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Então a perfeição nós vamos adquirir em toda a nossa trajetória. Já nós vamos vindo aí, ó, dizem a espiritualidade, que nós já tivemos aí aproximadamente mais de 10.000 reencarnações. Cada um de nós. Uns deve ter mais, né? Mas já tivemos toda uma trajetória de vidas em busca do quê? Da nossa perfeição. Da nossa luz. Brilhe a vossa luz. Faça-se a sua luz, diz Jesus lá no Evangelho. Brilhe. Faça. A gente já tem a luz. Você já tem a luz. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Nós já temos a essência divina em nós. Nós temos que fazer brilhar essa luz em nós. E de que forma nós temos que fazer brilhar? Nós vamos chegar lá. Então, companheiros, por que isso tudo? Se Deus não conseguir colocar todos os atributos de Deus aqui, porque eu esqueci alguns. Bem que eu pensei, mas não deu. Ó, até os 50 vai bem, tá? Depois dos 50 a coisa vai, né? Então, nós sabemos que Deus é eterno, porque se não fosse eterno não seria Deus. Não é isso? E ele é imutável. Ele não se modifica. Hoje ele é de um jeito, amanhã ele é do hoje. Hoje ele dá uma ordem e amanhã ele dá outra ordem. Hoje ele faz as vidas assim e amanhã ele faz assim, né? Não, ele é imutável, né? Ele é verdadeiro. Ele é único. Porque se tivesse outro Deus, quem que é o verdadeiro? Qual que é o certo? E quem fez quem? Não é? Então, Deus é único. Ele é onipotente, todo-poderoso. Porque também se não fosse poderoso, também não seria Deus. Não é? E ele é justo e bom. Soberanamente justo e bom. Então, diante disso, se ele é tudo isso e mais aquilo que eu não consigo lembrar, que deve ser uma sequência disso, por que isso? E também a gente lembrou alguma coisa, mas se a gente começar a olhar de lado e olhar para lá, para trás e para frente, nós vamos ver que existem coisas que não dá para explicar. Perguntaríamos, Deus castiga? Deus castiga? Não. Porque se ele castigasse, ele não seria justo e bom. E vocês acham, companheiros, que quem que já nunca errou aqui? Deixa eu achar um perfeito aqui. Essa risadinha já mostrou que nenhum de nós é santinho, não. Nós já erramos. E erramos muitas vezes no sentido mesmo de ir para onde? Para esse inferno terrível aqui, ó. Quem não já vibrou, assim, morre tanta gente boa no mundo, não morre que é desgraçado. Já não... Quanto ainda fez isso? É... E outras coisas tanto que não é bom a gente ficar lembrando não, né? Então, se realmente esse inferno aqui é daquela forma lá, como é que nós aqui vamos fazer?
Porque eu tenho quase certeza que alguns podem até não ir para lá, mas a maioria de nós está... Né? Então, se Deus é justo e bom, né, é lógico que Ele não vai nos mandar para esse inferno. Deixa eu chamar a mamãe aqui. Tem filhos? Gosta deles? Mas gosta mesmo? Quantos filhos você tem? Uma só? Ih, ficou mais difícil ainda. Né? Mas vamos trabalhar nessa uma só. Eu tenho um exemplo, hein? Não é nada que eu vou falar aqui, não me leve isso para casa, não. Mas vamos dizer que, por mais que você auxiliou, por mais que você passou as diretrizes espíritas para ela, que você acalentou, você deu tudo de você para ela, mas mesmo assim, devido a más companhias, devido ao que ela traz das reencarnações anteriores, ela desviou do caminho e se perdeu. Escapou por entre seus dedos. Vai para o inferno. Né? Ela vai para o inferno. Ela foi uma mãe extremosa. Ela fez de tudo. Ela cumpriu com a tarefa dela. Quem saiu da linha foi a sua filha. Ela vai para o céu, porque ela cumpriu com as tarefas dela. Agora eu vou perguntar para ela. Você estaria feliz no céu, sabendo que aquele pedacinho teu está lá naquele inferno e não sai mais de lá? Você trocaria de lugar com ela? Tranquilo. Então, meus irmãos, Jesus, sabiamente, esse mestre amado, poderoso, ele diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. E a gente muito metido pode falar assim, o inferno também. Né? Então, o céu, o inferno, não é aquele lugar, está lá em cima, está lá embaixo, está lá ou está aqui. Está dentro de nós. O céu e o inferno. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas o tesouro do bom coração. Então, o que é o tesouro do bom coração? São as virtudes conquistadas, é o bem praticado, é o amor espalhado, é a paciência adquirida, é a justiça e a bondade no coração. É toda essa riqueza, esse tesouro realmente, que quando nós desencarnarmos e formos para o mundo espiritual, é isso que vai valer para nós acharmos o nosso céu. Porque não é uma questão de lugar, mas é uma questão de fórum íntimo. Então, onde eu estiver nessa dimensão maravilhosa, né, eu vou estar no céu. Agora, se eu levar o inferno comigo, aonde eu estiver, mesmo que eu estiver junto dos espíritos poderosos, santos, se eu tiver com o inferno dentro de mim, eu vou estar no inferno, mesmo estando entre eles lá. Porque o céu e o inferno não é questão de lugar. Mas como os afins se unem, então as afinidades, igual a mim, que tem o inferno dentro, eu vou me aglomerar junto com aqueles que têm afinidade comigo. Vamos lembrar daquela situação, daquele lugar onde os jovenzinhos vão lá fumar o crack, na Cracolândia. Por que eles vão tudo junto para aquele lugar ali? De todas as idades, de todo jeito, preto, branco, loiro. Por quê? Porque eles se atraem. Né? Então, é assim que se formam os lugares horríveis no mundo espiritual, porque os espíritos que partem daqui com o inferno dentro deles, é ali que eles se reúnem, é ali que eles se atraem. E assim também são os bons. Vocês já viram um corintiano se enfiar numa rodinha de palmeirense? Ou vice-versa? Passa longe. Pode fazer careta lá de longe, fazer gesto, porque dá tempo de correr, etc, né? Mas não se bica. Né? Então, é a questão da sintonia. Legal? Gente,
Jesus diz assim, ó, desculpa eu ter botado a segunda aqui para economizar tinta, tá? A cada um segundo sua obra. Isso está no Evangelho, é de Jesus. Jesus, há 2000 anos e tanto, já estipulava aqui a lei de causa e efeito. A cada um segundo a sua obra. Então nós somos produtos de nós mesmos. Todos nós. Vamos ter o inferno entre nós e o céu, dependendo da nossa obra. E aí que entra então, Deus castiga? Nada disso. Nós é que vamos nos castigar. Nós é que vamos nos corromper, vamos sofrer, vamos fazer um monte de coisa por nós mesmos, pela nossa criação interior. E vamos ser felizes se tivermos o céu dentro de nós. E como que se processa isso? Onde é que está escrito isso? Isso já vem desde lá, desde quando o homem botou o pé aqui nesse nosso mundo. Não é? Eu fiz 2 silhuetas aqui. Estou falando, às vezes eu utilizo isso para dar aula para as crianças lá no Kardec. Né? Então um já fala assim, mas ô, professor, mas esse não é aqueles bonequinhos que põe na porta dos banheiros? Né? Eu falei, é parecido, né? Mas é aqui a silhueta de alguma coisa. Né? Então eu coloquei aqui 2 silhuetas, interessante, viu gente? Vamos exemplificar aqui. Esse aqui é o corpo espiritual. Deixa eu pôr num lugar onde todo mundo vê. Eu estou te atrapalhando? Não? Esse aqui é o corpo espiritual. Esse aqui é o corpo material. Esse corpo de matéria densa, grosseira. Feito justamente para a gente viver nesse mundo material. Se eu quero viver nesse mundo, eu não posso ter um corpo etéreo. Eu tenho que ter um corpo igual à matéria, denso. Próprio para viver aqui. Se eu quero ir lá no fundo do mar fazer umas atividades lá, eu não vou com esse corpo aqui, porque se eu for, eu vou morrer. A própria pressão do volume d'água vai me espremer lá embaixo. Mas se eu botar uma roupa adequada, o escafandro, por exemplo, eu vou lá até uma certa profundidade e me locomovo lá para o serviço que eu quiser fazer. Então isso aqui é uma roupagem que envolve o espírito para que ele possa trabalhar nesse mundo, crescer nesse mundo. Então, esse corpo, Kardec deu o nome de perispírito. Perispírito. Quem já viu isso? Quem ouviu falar disso? Todos, né? Todos são estudiosos. Perispírito. Por que perispírito? A gente fala assim, a periferia da cidade. O que a gente entende? Ao redor da cidade, os bairros, né? Então, ao redor da cidade. Perispírito. Ao redor do espírito. Por quê? Eu fiz aqui uma, não sei se aí de trás dá para ver, mas eu tentei fazer uma coisa luminosa aqui, uma chama, um negócio aqui em cima. Estão vendo esse brilho aqui? Meio fraquinho, mas está aqui. Né? Por que eu fiz isso? Porque na questão número 88 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o Espírito tem corpo? O Espírito tem forma? E o Espírito responde: para nós, sim. Para nós, sim. Não tem nem dúvida. Pela evolução deles, eles entendem o que é o Espírito. Conhecem o que é o Espírito. Mas nós ainda não sabemos. Apesar de nós sermos Espírito. Agora encarnados, nós somos Espíritos. Então, para nós, sim. Para vós, pode ser uma chama, uma labareda, um foco de luz. E acontece isso, porque lá, se a gente for lá na Escritura Sagrada, na Bíblia, nós vamos encontrar a referência à alma, ao espírito, como se fosse um clarão, como se vai... basta ver aquela estrela de Belém quando aparece lá no nascimento de Jesus. Nada mais do que uma pleiade de espíritos luminosos trabalhando a vinda de Jesus. Lá naquela casa, no dia do Pentecoste, quando Jesus tinha partido para o mundo espiritual, os apóstolos se reuniram numa casa para decidir o que se fazer agora, já que o mestre não estaria junto deles. Foi quando então desceu chamas, né, umas labaredas sobre a cabeça de cada um dos apóstolos.
E todos eles saíram falando uma língua, outro falando outra, outro falando. Procura no Novo Testamento, lá no Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar isso. Então, a referência da luz, eu coloquei aqui para distinguir o espírito. E coloquei aqui na região da cabeça, do cérebro, porque é aqui que reside o mecanismo que oferece ao espírito o trabalho aqui na Terra. Né? Então, tanto é que quando morre o corpo, o último a morrer é o cérebro, porque o espírito reside ali. Então, ao redor do espírito, perispírito, um corpo de matéria, esse corpo é de matéria, uma matéria quintessenciada na sua quinta essência, pura, amena, translúcida, não dá para ver com os olhos nus, é matéria. Essa matéria, ela é elástica, ela tem cor, ela tem brilho, ela é opaca às vezes, tudo isso dependendo da vontade do espírito. Tanto é que quando um espírito obsessor quer pegar alguém e quer assustar, ele vira um lobisomem. Ele transforma essa matéria numa aparência horrível. E ele ataca a pessoa, e a pessoa se transforma. A única coisa que eles não conseguem fazer é fazer um espírito brilhante, porque a luz é diferente, né? O espírito obsessor jamais consegue transmitir luz. A luz, muito ao contrário, espanta as trevas. Apaga a luz aqui, vê se o que acontece. Fica tudo escuro. Acende a luz, cadê as trevas? Então, meus irmãos, é uma matéria trabalhada pela vontade do espírito. E então o espírito comanda isso tudo. Quando esse espírito vem para a Terra para reencarnar, adquirir um corpo material, quando o espermatozoide, o gameta masculino, fecunda o gameta feminino, que já é a primeira célula fecundada, aí já está o espírito ligado. Questão número 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento o espírito se liga à matéria? No momento da fecundação. Então, é nesse momento que o espírito, envolvido por esse corpo perispiritual, que não é invenção da doutrina espírita, nem de Kardec, no Antigo Egito já se falava o corpo K, na Índia se falava do corpo astral, na Grécia o corpo Eidolon, na medicina, na ciência atual, o corpo bioplasmático. O que mais? No Evangelho, na Bíblia, lá com o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se há corpo material, há corpo espiritual. Faz uma distinção maravilhosa, dizendo do corpo espiritual. Então, não é invenção. Kardec apenas deu um nome diferente, perispírito, para significar que esse corpo envolve o espírito. Certinho? Vamos dar continuidade. Então, esse corpo aqui, quando o espírito vem à matéria, ele é ligado a essa matéria na primeira célula com a fecundação dos dois gametas, que desdobra para 2 células, para 4 células, para 8 células, para 16, para 32, para 64, e nesse mecanismo, quem estudou isso na escola, vai ver que forma-se um embrião, depois vem a formação do feto, depois o nenenzinho nascendo aí depois dos 9 meses, né? Então, ligado a esse corpo, célula por célula. Quantas células nós temos, mais ou menos? Aproximadamente 100 trilhões de células. Então, esse corpo é ligado... Vocês estão vendo um amarelão aqui, mas quem chegar perto vai ver que tem uns liames aqui, ligando esse corpo, célula por célula, a esse aqui. Fiz aqui também algumas rodinhas para mostrar os nossos chakras, né? Chakra no modo de falar, mas os nossos centros de força. Todos nós temos esse centro de força. Esse centro de força também não é invenção da doutrina espírita. Já se trabalhava isso milhares e milhares de anos atrás. Nós sempre consideramos 7 centros de força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas existem outros tantos. Esses aqui são os principais. Então nós temos aqui no topo da cabeça o centro de força coronário, bem aqui no cucuruco.
Temos aqui o centro de força frontal, aqui na testa. O laríngeo, aqui na garganta. O do coração, o cardíaco. O esplênico ou gástrico, aqui na região da digestão, de tudo isso. E o genésico ou fundamental na região do sexo. Esses centros de forças, eles emitem energias e recebem energia constantemente, tá? É uma troca, vai e volta. Nós vivemos num mundo de ondas, de vibrações, tudo vibra. Tudo está vibrando, nós estamos vibrando, o chão está vibrando, as árvores, as cadeiras, o meu óculos, está tudo vibrando, tudo formado de átomo. Cada movimento das órbitas do átomo, não vou profundo nisso porque eu não sei direito, posso passar alguma bobagem para você, mas é isso daí. A função do átomo na formação da matéria, né? Então tudo vibra, tudo emite. E nós estamos fazendo isso constantemente. Emitindo e recebendo através desses centros de forças. Por isso que Jesus nos conclama, vigiai e orai para não entrardes em tentações. Porque através disso tudo, nós interagimos com espíritos de luz, mas também vamos interagir com espíritos obsessores terríveis. E não precisa ser espírito, não, pessoas. Você já não entrar em determinado lugar assim e fica arrepiado? Nossa, que lugar ruim. Ou passa alguém perto da gente, aquele negócio. A gente recebe. Mas tem gente que passa perto de nós também e diz, meu Deus do céu. Né? Então a gente emite e recebe. Esse mecanismo é constante na nossa vida. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso pensamento. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho. Por isso Jesus diz lá, brilhe a vossa luz, faça-se a sua luz. Então, companheiros, prosseguindo, tudo que se faz aqui, nesse corpo material, tudo que se faz aqui, grava aqui. Aqui é a ficha. Nenhum de nós tem uma ficha lá em que a gente puxa, nossa, homilia, aquilo vai desdobrando assim, você está ferrado, homilia. Não é assim, será que nós temos uma ficha? Não. A nossa ficha é aqui, ó. Tudo que nós fazemos de acerto e de errado, grava aqui. Nos mínimos, célula por célula. Um pensamento de inveja, uma palavra mal criada, um olhar obsceno. Passa aquela moça bonita do outro lado lá, né? Jesus já fala que a gente peca por pensamento, né? Então a vida, tchum, já foi, já gravou alguma coisa aqui. E tudo que está aqui, tudo que foi gravado aqui, nessas encarnações todas da nossa vida, só desgrava aqui. Não adianta sair daqui com isso aqui impregnado de coiseira e achar que lá no mundo espiritual a gente vai eliminar isso. Não. Para eliminar isso que está gravado aqui, que passa para cá, é só aqui na Terra mesmo. Então aí que vem as consequências disso tudo. As calamidades, as doenças, o sorte, a azar, as tragédias, o sofrimento, as mortes, etc. O céu, o inferno, tudo depende da nossa gravação que está aqui. Como eu disse que tudo vibra, tudo emite, tudo recebe, então dependendo do que está gravado aqui, automaticamente, nessa troca de vibrações, eu sou atraído ou eu atraio. O fumante do crack, ele é atraído pelo ambiente. Ou outros são atraídos por eles e formam um grupo. E assim por diante. Então as perguntas falam, mas aquele tsunami lá da Ásia, lá que matou lá milhares de pessoas, né? Será que esse povo foi tudo levado lá? É mais ou menos isso. Mas não é que Deus pegou assim, você, né? Não é assim que você vai para lá, não. Isso aqui está trabalhando em vibrações. Algo está me puxando para isso, aquilo. Vocês acham que
se eu fizesse parte daquele grupo, se a necessidade minha era desencarnar naquele ônibus, e se tivesse gravado alguma coisa aqui, eu escaparia dessa vibração. Né? Apesar que tem vezes que a espiritualidade, que Deus age. Porque o apóstolo Pedro diz no Evangelho, numa das suas cartas, o amor cobre a multidão de pecados. Olha que maravilha. Nós podemos, através do amor, da aplicação do amor na nossa vida, principalmente do amor ao próximo, eu posso amenizar o que está gravado aqui. Exterminar não, que é uma dívida. É algo, é praticado por mim. A cada um segundo as suas obras, é uma lei. A lei de causa e efeito. Mas eu posso amenizar. Eu posso amenizar. Então, companheiros, é assim que age Deus com os seus atributos. Ele nos protege. Coloca junto de nós os nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores. Que muito pouco nós acionamos eles. Muito pouco nós ligamos para eles, ou pedimos, ou oramos com eles. Então, a necessidade... Eu até recebi através da internet esses dias um caso interessante, que eu vou contar bem rapidinho para não tomar o tempo de você. Ainda tem um tempinho ainda. Uma jovem foi estudar durante a noite na casa de uma colega, e as duas estudantes, passou a hora, elas não perceberam. Aí a outra tinha que voltar para casa. Apesar da outra menina insistir para que ela pousasse lá, telefonasse para a mamãe dela, né? Não, eu quero ir para casa, minha mãe não vai aceitar isso. Eu vou para casa. Mas essas ruas são perigosas. Não, mas eu vou sim. Eu converso com meu anjo de guarda. E ela realmente, junto às duas, e fizeram uma prece ao anjo de guarda, pediram proteção, conversaram e tal. E ela saiu na calada da noite para a casa dela. Ao contornar um quarteirão lá, tinha uma pessoa lá, encostada, um homem lá encostado. Numa cara assim, né? E ela continuou. E agora, volto para trás? Vou. Mas ela foi. Não, meu anjo de guarda está aqui comigo. Ela foi. Passou pelo cara, o cara nem se mexeu, olhou para ela, né? E ela foi, toda tremida. Bom, aí passou, aqui lá no outro dia e tal, saiu no jornal lá. Garota morta em tal lugar, assim, estuprada. Mas era no lugar que eu estava, era no lugar que eu passei. Mas embaixo estava assim, mas o delinquente foi preso. Então ela falou assim, então eu vou ver se é esse cara mesmo. Foi lá na delegacia, falou, eu também passei ali, naquele dia, naquela hora, tal, e fui. Ela falou, então você pode reconhecer o cara? Eu posso reconhecer sim. Aí reconheceu, tal, falou quem era. Então, aí ela falou assim, mas será que eu posso conversar com ele? Ele não sabe, porque eles põem atrás daqueles vidros, né? Que as pessoas não veem quem está lá. Mas ela estava ansiosa para conversar com o camarada. Ela queria saber dele por que ele não atacou ela. Sendo que ela tinha passado antes da moça ali. Aí o delegado lá falando, pode ir sim, está em segurança. E ela foi, conversou com ele, e ele falou assim, eu não fiz nada para você porque você tinha 2 homens junto com você. Tinha 2 homens junto com você. Ela estava no meio de 2 anjos de guarda. E a gente pensa que não tem? Tem. E é um caso verdade, porque lá está estampado que foi um caso verdade. Então, meus irmãos, nesse mundo cheio de coisas, da própria da matéria, nós temos que acionar os nossos anjos de guarda. Façam isso, principalmente na nossa prece ao lar, no nosso evangelho no lar. Então, a justiça de Deus, companheiros, essa justiça, essa bondade de Deus, ela é perene nas nossas vidas. Ele não castiga, mas também não dá prêmios. Porque quem se premia e quem se castiga somos nós mesmos, através disso aqui, da nossa obra. E esses liames que ligam aqui, meus irmãos, muitas pessoas, mais um exemplo, eu já falei disso aqui. Um cigarro, não tem nenhum gizinho para provar aqui. Um cigarro desse tamanhozinho assim, ó, tem 4.700 toxinas.
As 4 mais deletérias: a amônia, o alcatrão, a nicotina e o monóxido de carbono. Cada um disso aqui é um desastre no corpo da pessoa. Ah, mas o meu avô fuma 90 anos e está lá vivo ainda. Ele não sabe o que ele está plantando aqui dentro. Ele não sabe as consequências das reencarnações vindouras. Por quê? Eu perguntei para um fumante, quando eu soube dessa informação. Falei, uma tragada de cigarro, não, eu tinha aprendido nesse mesmo artigo, de uma revista de medicina, que uma tragada de cigarro mata por volta aí de 600 células pulmonares. Uma tragada de cigarro. Eu fui perguntar para um fumante amigo, falei, um cigarro quantas tragadas dá? Ele falou, depende da chupada. Não, né? Uma chupada levar o cigarro inteiro. E lá se vai células e células para os quiabos, né? Então, uma tragada mata 600 filamentos desse, que liga esse corpo a esse. Uma pessoa que fuma um maço de cigarro, que é 20 cigarros, vamos multiplicando as coisas aí. Vê quanto que ela mata por dia nesses liames. É um suicídio. Lento, mas é. Essa pessoa vai perder, no mínimo, de 10 a 15 anos. E depois vocês conhecem a história do suicídio. Depois eu contei o caso do suicídio, do trabalho dos suicidas. O cara que fuma, ele joga por lixo 10 a 15 anos de vida dele. E fora os problemas que ele vai gravar aqui para as vidas futuras. Isso eu falei do cigarro porque é uma coisa comum, né? Mas tem aí o problema do sexo desregrado, infeliz. Tudo que dá prazer, meus irmãos, a gente tem que olhar com olho de luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, disse Jesus. Saber ver as coisas. O sexo é legal? Nossa, maravilha. Com equilíbrio, com harmonia, com amor. O vinhozinho, né? O cálice de vinho, que delícia, né? Mas a garrafa inteira já complica. Bom, vamos parar por aqui. Então, cada deslize nosso vai desatar alguns filamentos desses, que vai gerar problema seríssimo para o espírito. O porquê, então, voltando ao objeto da nossa palestra da noite, das coisas que acontecem. Aqueles jovens estudantes do Turvo, os 59 estudantes do Turvo, alguns dias depois do acontecimento, lá da tragédia, Chico Xavier recebe uma mensagem. E na mensagem ele diz que aqueles jovens desencarnados afogados ali, uma espécie de uma armadilha, porque o ônibus caiu de bruço, e quem que sai? Tanto é que para tirar eles de lá tiveram que serrar braços, serrar as pernas, porque eles morreram engruvinhados um no outro, atarracados um no outro. Por quê? Por causa desse trabalho gravado aqui e diante da justiça de Deus, né, eles tiveram um troco mais provocado por eles mesmos. Por quê? Porque lá na mensagem do Chico dizia que esses jovens eram aqueles antagonistas lá da noite de São Bartolomeu, na França. Não sei se é 1500, 1600, não lembro a data disso. Onde aquela luta entre católicos e protestantes, os católicos naquela luta jogaram muitos protestantes dentro do rio Sena, que teve o nome histórico Noite de São Bartolomeu. É a questão dos huguenotos e dos gerondinos. E essa questão também aqui da tragédia de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, tem uma relação bem profunda com a ação dos nazistas lá na Alemanha, ou na Polônia também, com a morte através das câmaras de gases daquele setor. Tinha os barracões lá em que existiam motores ligados nos 4 cantos dos barracões, funcionando, e eles colocavam lá criança, adultos, jovem, tudo,
dentro do barracão e trancava tudo. E aquilo virava uma multidão que corria para cá, corria para lá, não tinha para onde sair, e aquele gás saindo daqueles tubos que é para dentro lá, matando todos eles. Uma figura igualzinha àquela lá de Santa Maria, que a gente viu através das várias narrativas aí. É a justiça se fazendo, não vamos dizer que isso é assim, mas tudo leva a quê? Primeiro, que a maioria desses estudantes tinha sobrenome alemão, porque lá é uma região, né, de imigração alemã. E a morte idêntica àqueles outros todos. Então, existem fatos, né, bem correlacionados. Então, meus irmãos, aqui fazemos, aqui pagamos, né? Assim que diz. A maior importância de tudo é que Deus não nos abandona. Que Deus não condena nós. Muito ao contrário. Ele nos dá a oportunidade. Vai, meu filho. Vai lá, resgata o teu débito. Volte puro. Volte com dinheiro espiritual. E aqui estamos, meus irmãos, como espíritas, como os cristãos, trazendo bojo lá dentro de nós o Evangelho de Jesus. Vocês pensam que é por acaso que vocês estão aqui dentro? O que é que trouxe vocês aqui? Citando, nasceram no berço espírita, vieram por curiosidade, alguma coisa disse para nós, vai lá. Alguma coisa nos trouxe aqui, nos vinculou a isso aqui. Então, companheiros, vamos analisar. Porque nós não só fazer por nós, fazer pelos outros. Porque quando nós fazemos pelos outros, o maior privilegiado somos nós. Então, por mitideza, vamos ajudar os outros, né? Para sermos melhores. E de Deus, em cada época da humanidade, Ele manda um mensageiro para nós. Para nos lembrar. Jesus disse no Evangelho, eu vou para o Pai, mas não ficais aflitos. Não vos deixarei órfãos. Eu vos mandarei o Consolador prometido, que virá dizer tudo o que eu falei, e aquilo que eu não pude falar. E está aí nas nossas mãos, companheiros, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Façamos bom uso dela. É o Evangelho redivivo, que vai nos tornar espíritos de luzes. Vai nos mostrar o caminho, a verdade e a vida plena, como recomenda Jesus. E o interessante não é estar dentro da doutrina. O interessante é fazer a doutrina estar dentro de nós. Vamos pensar nisso? Que Deus abençoe a todos.